Imagine uma mulher de 55 anos descobrindo que está grávida. A reviravolta na vida dela é tão incrível quanto inspiradora. Em um dia qualquer, Marta vinha se sentindo um pouco indisposta. Ela até quis recusar a festa de aniversário de sua melhor amiga, que morava fora da cidade, mas no último momento concordou, decidindo que tudo ficaria bem. Especialmente porque recentemente conseguiu comprar um vestido ótimo que escondia suas formas curvilíneas. Durante os últimos meses, Marta começou a ganhar peso de forma catastrófica e nenhuma dieta ajudava. A mulher até brincava tristemente que agora engordava literalmente com um copo d'água. E agora, sentada à mesa festiva, Marta olhava pensativamente as bolhas de champanhe em um copo alto e ouvia outro brinde em homenagem à aniversariante, quando de repente foi atingida pela primeira onda de dor. O que está acontecendo? Por favor, não agora, pensou Marta, com a testa franzida de desconforto. Com dificuldade, levantou-se da mesa para ir até a varanda e respirar um pouco de ar fresco. Mas assim que deu alguns passos, foi literalmente dobrada ao meio por uma nova onda de dor envolvente. Sua amiga interrompeu o marido que a parabenizava no momento e correu para Marta. Ela notou seus olhos arregalados de horror e percebeu que sua amiga estava sofrendo muito. Chamou uma ambulância, pois todos os presentes já estavam um pouco bêbados e um táxi que deveria ter sido encomendado com antecedência. Marta foi cuidadosamente colocada no sofá, mas a mulher não conseguia se sentar nem deitar devido à dor. Todo o tempo antes da chegada da ambulância parecia uma eternidade para ela, e ela já pensava seriamente que estava morrendo. Quando a ambulância chegou, a mulher estava tão exausta pelas contrações ondulantes que mal conseguia se conter para não gritar alto. O paramédico muito jovem fez um exame rápido em Marta, palpitando seu pulso e seu abdômen. Você está de quantas semanas? Ele perguntou, olhando intensamente para o rosto da mulher. O que você quer dizer com quantas semanas? Ela retrucou. Gravidez. Você está tendo contrações de verdade. Gravidez, mas não pode ser. Ela sussurrou com os lábios pálidos e sentiu um calor úmido escorrer pelas pernas. Vendo isso, o paramédico e um colega rapidamente colocaram a mulher na ambulância. O motorista ligou a sirene e acelerou. Ele nunca tinha visto na vida uma mulher tão adulta em trabalho de parto. Embora tivesse transportado muitas delas em seus 20 anos na ambulância. Olhando para a mulher, o médico tirou o relógio e começou a contar algo. Eles estavam correndo pela estrada por cerca de 15 minutos quando ele ordenou que o carro parasse. O motorista virou-se surpreso. Ainda estavam a meio caminho do hospital. Não podemos chegar lá, explicou o médico, ela já está em trabalho de parto. Enquanto o motorista pedia reforço com um pediatra intensivista, o paramédico deu mais uma olhada cuidadosa na mulher em trabalho de parto. Ela percebeu como o jovem tentava em vão conter o tremor das mãos e começou a rezar mentalmente. Estava insanamente machucada e envergonhada. Quem poderia imaginar que a única noite com um homem em anos se transformaria em um pesadelo assim? E como ela, uma mulher experiente que havia dado à luz 2 filhos, não sabia que estava grávida? Enquanto isso, o médico a encorajou com um sorriso e disse, grite, se isso facilitar. E vamos começar a empurrar e respirar logo. 10 minutos depois, o choro alto de uma criança ecoou pelo ambiente. O médico feliz examinou e cuidou rapidamente do bebê prematuro, mas bastante viável. Ele estava prestes a parabenizar a mãe pelo final feliz de sua gravidez inesperada, quando percebeu que o trabalho de parto não havia parado. Não relaxe, querida. Parece que você está tendo uma gravidez múltipla, disse ele para a mulher que estava exausta. Marta agarrou o coração em pânico e mais uma vez começou a empurrar e rezar. 5 minutos depois, outro pequeno bebê veio ao mundo.
A equipe de cuidados intensivos perinatais que chegou naquele momento aplaudiu a idosa mãe em trabalho de parto e o médico de emergência que havia conseguido lidar com a situação difícil. Em seguida, os recém-nascidos foram rapidamente colocados em um veículo especializado e levados para a maternidade. Marta foi levada depois até lá. Os bebês foram colocados em uma caixa esterilizada para prematuros, e os parentes puderam visitar a nova mãe. Sua filha Letícia e seu marido Eric foram os primeiros a chegar ao hospital. Letícia ficou chocada e não conseguia entender como sua mãe não percebeu que estava grávida, especialmente de gêmeos. Letícia, com os olhos arregalados, falou em um tom de espanto: "Mãe, como isso aconteceu? Como você não percebeu que estava grávida, ainda mais de gêmeos?" Marta apenas se desculpou tristemente: "Foi por causa da minha obesidade. Eu achava que estava apenas ganhando peso e por isso estava fazendo dieta." Quando a filha perguntou quem era o pai, Marta apenas balançou a cabeça, e Letícia ficou um pouco ofendida por sua mãe esconder informações tão importantes. Neste momento, Letícia se virou para o marido em busca de apoio e levantou as sobrancelhas surpresa. "O que aconteceu?" ela perguntou. Eric olhou para ela com o rosto pálido e mostrou a tela do seu telefone. A enfermeira de plantão gentilmente tirou fotos dos recém-nascidos para Marta, pois ela ainda não podia visitar os bebês. Foi essas fotos que Eric estava olhando. Letícia olhou novamente com cuidado para as imagens. No início, ela não entendeu o que abalou seu marido, e então estremeceu e transferiu seus olhos irritados para ele. "O Eric, como você se atreve?" Os bebês na unidade de terapia intensiva neonatal tinham marcas de nascença grandes no ombro direito, exatamente iguais às do marido de Letícia. O homem olhou indignado para a esposa: "Querida, pelo amor de Deus, como você pôde pensar? Então como você explica isso?" A jovem cutucou a tela com raiva. Eric apenas espalhou as mãos em sinal de dúvida. "Eu não sei. Essas marcas de nascença em nossa família têm sido passadas de geração em geração para todos os homens da família. Meu avô, meu pai, e eu, temos essa marca. Mas eu juro, não tenho nada a ver com os filhos da sua mãe." Letícia acenou cansadamente com a mão e disse que tudo estava muito claro para ela e que iria pedir o divórcio. Depois disso, sem olhar para a mãe, ela saiu do quarto, batendo a porta com força. Eric frustrado olhou para a sogra. "Por favor, tente explicar para sua filha que não houve nada entre mim e você, isso é uma terrível coincidência. Ela realmente vai pedir o divórcio, eu não quero perdê-la, porque a amo", e ele se apressou para alcançar Letícia. Marta se sentiu muito mal e envergonhada. Estava aterrorizada por não poder dizer quem era o pai das crianças. Era demais para ela. A mulher deitou-se, virada para a parede, e chorou silenciosamente. Pensava através das lágrimas que tinha 55 anos, não 30, e não era forte o suficiente. Claro, agora ela se sentia bastante bem, não fumava, e não tinha problemas de saúde graves. Mas isso era hoje. E daqui a 10 anos? Esses pensamentos deixaram a mulher ainda mais perturbada. Cansada de chorar, depois de um tempo, Marta encarou o teto, lembrando como chegou àquela situação. Naquela época, antes do casamento, o noivo de sua filha a havia levado junto com Letícia, para conhecê-lo. Johnny era um militar aposentado e viúvo. A atmosfera da espaçosa casa de campo propiciava o romance. Além disso, o pai de Eric era um homem muito elegante e agradável e logo simpatizou com Marta. Logo após um jantar formal, o casal foi para a cidade. E o pai de Eric convenceu Marta a passar o fim de semana em sua casa. Bem, ela não podia resistir às suas investidas. De manhã, é claro,
ela se repreendeu, disse a si mesma que não poderia haver um relacionamento entre eles. Então ela rapidamente chamou um motorista de aplicativo e foi embora como uma garota culpada. Marta tinha certeza de que não haveria consequências por causa de sua idade. Mas estava errada. Naquele momento, Marta de repente se acalmou. Sentou-se na cama e disse a si mesma que era hora de se recompor e parar de chorar. Os bebês precisavam de uma mãe e um pai. Tirou o telefone debaixo do travesseiro e ligou para Johnny. Tentando esconder as lágrimas na voz, Marta contou o que aconteceu. Quando terminou, houve silêncio no telefone. Marta timidamente perguntou se ele não tinha nada a dizer. Mas Johnny apenas pediu o endereço da maternidade e disse que estaria lá em breve. E 1 hora depois ele entrou no quarto com um enorme buquê de flores. Ah, querida, pensei que fosse uma piada até o último minuto. Mas quando disse o seu nome e vi as caras das enfermeiras, percebi que era verdade. Ele se aproximou, olhou nos olhos de Marta, e beijou sua bochecha. Parabéns, mamãe. E pare de chorar. Bebês são sempre ótimos. Não se preocupe, vamos dar conta. Então eles ficaram juntos na enorme janela da UTI, olhando para os bebês nos braços da enfermeira. Sim, não tem como negar. Nossa marca de nascença está nos dois. Johnny riu suavemente. Pense em que nomes daremos a eles. E Marta sorriu feliz, olhando para seus próprios bebês, e experimentou novamente a sensação quase esquecida da grande alegria da maternidade. 1 mês depois, os pais felizes levaram os bebês, que haviam ganhado peso, para casa. Johnny insistiu que Marta e as crianças se mudassem para o campo, pois era melhor para as crianças crescerem na natureza, não na cidade cheia de fumaça. Marta se entregou à vida familiar. Graças às preocupações com as quais teve que lidar, ela visivelmente emagreceu e ficou mais bonita. Ou talvez fosse o efeito da maternidade inesperada e do amor tardio sobre ela. Johnny olhava para ela com os olhos brilhando e ficava feliz por ser pai e marido em uma idade tão avançada. Eric e Letícia estavam radiantes com a chegada dos novos membros da família. Os gêmeos eram adoráveis, com olhinhos curiosos que exploravam o mundo ao redor. Juntos, compartilharam risadas ao relembrar a divertida discussão sobre a marca de nascença dos pequenos. Eric, entre risos, exclamou: "Como pôde imaginar que algo aconteceu entre sua mãe e eu?" Os dois caíram na gargalhada, ecoando pela sala, preenchendo o ambiente com uma alegria contagiante. Letícia, ainda rindo, respondeu: "Tem razão, querido, como pude desconfiar de vocês dois?" Seus olhos brilhavam de felicidade enquanto admiravam os pequenos, sentindo uma gratidão imensa por estarem todos ali, unidos como uma família. Essa história nos mostra que a vida pode ser cheia de surpresas e que nunca é tarde para viver o amor e a maternidade. A coragem de Marta nos enche de vontade de encarar os desafios com esperança, e nos faz ver que o verdadeiro amor vai além das regras e expectativas. Que essa história nos ajude a aceitar as mudanças da vida de braços abertos, porque muitas vezes é nelas que encontramos as melhores coisas. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Deixe um comentário com a sua opinião. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber notificações de mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!